Olá, estamos aqui nas nossas investigações, os nossos estudos do Evangelho e de Jesus. O que há de mais profundo na nossa maneira de ver para vivermos melhor a vida. Hoje nós viemos falar sobre um aspecto fundamental da vida, que é a revelação espiritual. Por um erro de entendimento, por uma dramatização, por interesses institucionais, pelos mais variados motivos, a humanidade tem sobrevalorizado, tem considerado um fenômeno muito exclusivo a revelação espiritual. E talvez não seja exatamente assim. Quantos de nós nunca tivemos, por exemplo, uma intuição? Os cientistas falam da eureka, do insight, os oradores, os artistas falam da inspiração, mas quem de nós nunca teve um estalo, uma ideia que veio do nada, como diz a juventude, uma intenção, uma sugestão que não se compreende, que fez a gente mudar de caminho, mudar de rumo, alterar a nossa postura, a nossa programação, a nossa ideia a respeito de alguma coisa. Isso é muito, muito, muito mais comum do que a gente imagina. Um sonho lúcido. Quantos de nós já não tivemos um sonho lúcido? Um sonho que soava, que foi vivido com intensidade e com realidade. É muito mais comum do que a gente pode imaginar. Os mesmos fenômenos de ouvir vozes, de ver coisas, e que a gente só descarta, a gente só abafa por medo, no caso de uma cultura ancestral que confunde mediunidade com loucura. A gente disfarça por causa de um senso comum que segrega, que esconde esse tipo de dimensão da vida. Mas ele é muito mais comum do que se imagina. Se tudo isso que a gente tem feito não adianta, aumenta a nossa questão, aumenta os nossos problemas, mantém a perturbação de alguma forma e impede que outras boas ideias continuem surgindo nas nossas mentes, temos aí motivos da máxima importância para investigar essa situação e a nossa postura perante a revelação espiritual, não é mesmo? Nessa passagem de hoje, Jesus nos sugere algumas coisas nesse sentido. Diz ele lá em Mateus 8, versículos de 2 a 4. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-me então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Muito interessante buscar essas lições contidas nas orientações evangélicas, estendendo a situação para muito além da cura espiritual,
mas para todas as espécies de fenômenos, de revelação, de situação, de interexistência, de vivência mais clara e mais explícita dessas duas dimensões em que nós vivemos, a encarnada e a desencarnada simultaneamente. O que a gente pode pensar a respeito disso? Vamos lá. Quando Jesus, após fazer a cura, realizar a cura do leproso, orientou que ele não falasse para ninguém, é uma preciosa orientação para que a gente não fique comentando, falando a torto e a direito para qualquer um das nossas experiências espirituais. Porque se nós que vivemos a situação estamos em dúvida, outras pessoas tão incapacitadas quanto nós mesmos para encarar, para entender esse problema, e sem a vivência que nós tivemos, como ela poderá nos orientar? Serão os cegos guiando os cegos, como disse Jesus. Em outra passagem ele nos fala: não deis pérolas aos porcos. Não desperdicemos vivências tão delicadas com pessoas que não tenham capacidade comprovada, experiência nessa área. Mas continua Jesus: mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Isso quer dizer que todo aquele que recebe, que passa por uma experiência espiritual, que recebe uma orientação, precisa investigar esse fenômeno e testemunhar para aquelas pessoas que são referência na nossa sociedade, que se dedicam ao atendimento, ao aconselhamento à sociedade como um todo. Um médico, um líder espiritual, um educador, um aconselhador, todas essas pessoas precisam ser municiadas, ser estimuladas a entender cada vez melhor a realidade espiritual, já que elas lidam com tanta gente, orientam, encaminham, educam, fortalecem, trabalham pela saúde ampla de tanta gente. Então, cabe a nós, cabe a todos aqueles que passam por uma experiência espiritual, atender, reconhecer, ser grato à dimensão superior que nos favoreceu dessa forma. E a melhor gratidão que se oferece, que deve ser realizada ao alto, a gratidão que mais atende a Deus, é a gratidão do estudo e a gratidão do serviço. Que nós utilizemos essa vivência como base de amplas descobertas de dimensões até então desconhecidas, que nós utilizemos essa vivência para favorecer que outras pessoas que têm vivências muito parecidas, a gente não imagina quanta gente já passou por tudo isso. Praticamente a totalidade das pessoas já viveram revelações espirituais, ainda que grande parte delas prefira ignorar, prefira dizer que é bobagem, que isso passa, que foi loucura e que não tem nenhuma importância a mais. Muita gente precisa
aprender a lidar com a dimensão espiritual, porque é dessa relação entre a vivência encarnada e a desencarnada que muitas dos problemas nossos surgem e muitíssimas das soluções podem aparecer, nos favorecendo iniciativas positivas, nos favorecendo a boa vontade. Então, estejamos abertos, disponíveis ao bem, disponíveis a essa dimensão superior, porque dessa relação, surgem ideias, propostas, situações que nos resolverão em grande parte os problemas pela conquista da sintonia, porque todo bem vem de Deus e quem buscar o reino dos céus, tudo mais lhe será acrescentado. Essa é a promessa, esse é o compromisso de Jesus com a humanidade. Vamos lá? Abramo-nos para o Espírito, abramo-nos para os céus, abramo-nos para a luz. A casa muito escura, num dia muito iluminado, só pode ter como causa a atitude de fechamento de janelas, de fechamento de cortinas por parte do seu proprietário. Ao contrário disso, sejamos o proprietário que abre as janelas, que abre as cortinas, pois a luz entrará e nós deixaremos de tropeçar, de machucar os outros, de nos machucar, de quebrar as coisas. Essa quantidade de sombras, de escuridões, de violências que atravessam a vida da gente e que a gente até aqui não sabia como afastar. Abramo-nos para a luz e a nossa vida certamente se iluminará. Até a próxima, meu amigo. Tchau!